Boa noite, sejam bem-vindos à live de entrevista com alunos Telemedicina na Prática. Hoje vamos falar com o Dr. William Jobert dos Santos e sejam então muito bem-vindos a essa série de lives que estamos fazendo sobre entrevista com alunos do curso de formação Telemedicina na Prática. Eu sou Asdrubal César Russo, sou médico especialista em medicina de família e professor universitário. E aqui nós discutimos estratégias para iniciar e ampliar os seus atendimentos via telemedicina de forma segura. E o tema de hoje, como eu falei, vai ser uma entrevista com o aluno e vamos falar sobre a telemedicina na prática do médico especialista em medicina de família, tá? E aí, vou chamar agora o nosso convidado e se vocês puderem botar aqui no chat, né, do YouTube, como é que está o som, eu agradeço também, tá? Então, seja muito bem-vindo, né, Dr. William, vou chamar aqui no YouTube e lá no Instagram eu preciso que você acesse que eu vou lhe convidar. Opa. Beleza. Só um instantinho que eu vou acessar corretamente aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Certinho. Ok. Acho que deve ter recebido o convite. Eu acho que você convidou, só não é o perfil certo. Só um pouquinho. Ah, tá. Eu Vou vou convidar o mudar perfil aqui. certo. Isso. Eu esqueci. Tá. Beleza? Ok. Deixa eu ver. Chegou lá? Tá. Eu tô lá na live. Agora vamos ver novamente aqui. Só um pouquinho. É o Dr. Will Jobert. Isso. Ok, o perfil correto agora. Tá, joia. Certinho. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com a Asdrubal nessa live para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a telemedicina. É um assunto que aí nas aulas que o Asdrubal disponibiliza, eu aprimorei, né? E já faço aí desde o início da pandemia. Na prática até já fazia antes de alguma forma, eu acho que todos nós já fizemos de alguma forma na vida, né? A gente que é médico e tem pacientes acaba fazendo isso, mas se acentuou aí por causa da emergência da pandemia e acabou que a gente fez milhares de consultas aí nesses últimos 2 anos e aproveitou esses últimos meses com as Asdrubal para aparar as arestas e poder fazer melhor, né? Valeu, obrigado, William, pelas palavras iniciais e também para quem está assistindo, né, William? Pessoal, já vou tirar uma dúvida também. Você, às vezes te chamam de Will, porque você usa no seu perfil Will, ou Sim, William. sim. Sim, não, o Will é um nome de amigos, nome de Ah, é? amigos, e na família, o pessoal minha esposa me chama de Will, né, então Ah, tá. acaba Eu que vi fica no o perfil. diminutivo, né, então por Sim. isso que o pessoal, eu te confesso que na vida profissional não é muito comum, né, mas porque a gente tem essa formalidade de doutor, né, nem precisaria, Aham. mas o pessoal me chama de Will bastante, assim, né, a gente tem amizade. Legal, tá certo, então, William. Olha, então, né, já que a gente falou um pouquinho, né, de você, pode se apresentar para o pessoal, falando de qual cidade você está falando, né, a sua formação. Certo. Então, eu moro aqui na cidade de Blumenau, já vai fazer uns 6 anos, 6 para 7 anos, né. Quando as pessoas perguntam de onde eu sou, é peculiar, porque eu sou gaúcho, mas meu pai é de Minas, minha mãe é do Espírito Santo, eu morei em São Paulo, isso é meio confuso para mim, assim, eu sou do Brasil, né. Eu sou médico, me formei já vai fazer 11 anos, 11 para 12 anos, né. Eh, até na hora de me apresentar, fica peculiar também na parte da formação, porque primeiro eu escolhi fazer medicina de família, que é a especialidade que nós vamos falar hoje, né? A medicina de família foi me levando para outros caminhos, eu me subespecializei em administração e saúde dentro da medicina de família, medicina preventiva e social, fui gestor de hospital, né? Durante um segundo período, me apaixonei pelo diagnóstico por imagem, aí eu fiz uma especialização em ultrassonografia geral e Doppler, fiz a prova de título também, e tenho mais essa especialidade, né? E na minha vida eu faço um pouco de tudo isso, né? Mais ou menos meio a meio, assim, eu diria, né? E hoje eu estou aqui em Blumenau, dentro de uma operadora, onde eu sou responsável técnico, ela é ligada a um banco, né? E tem um serviço de APS bem interessante, pequeno, mas com uma carteira de pacientes muito fiel, e é lá que a medicina de família efetivamente aconteceu, e pratica as outras especialidades aqui na cidade de Blumenau em outros serviços também, né?
Mas aqui na live o foco é a medicina de família, vamos falar sobre isso, né? Então, dentro dessa carteira de pacientes, a gente acabou desenvolvendo com muitas nuances da medicina de família, principalmente durante a pandemia, essa questão do acompanhamento do paciente, da teleatendimento, do telemonitoramento, da teleinterconsulta, e que a gente mantém até hoje. Praticamente chegamos a fazer 100% das consultas de um dia de atendimento por telemedicina, Uhum. assim, em média 12 por dia. Hoje a Sim, gente deve estar em 3 a 4 por dia, né? Nessa fase que a gente está mais tranquilo em relação ao coronavírus, né? certo. Então, eu acredito que é bem válida a live de hoje por causa disso, né? Legal. Eu gosto também dessas lives, né, de conversar com os alunos, que a gente pode se conhecer um pouco mais também, né? Conhecer os Sim, alunos do curso de formação telemedicina na sim. prática. Você falou que morou em vários lugares, né? A gente logo vem à cabeça aqui, né? Ou era filho de militar ou filho de gerente de banco do É, Brasil. na verdade, nenhuma dessas coisas. Na Nenhuma das verdade, duas? não, na verdade, os meus pais, eles trabalhavam para a rede de educação adventista, que tem escola no Ah, Brasil inteiro, né? E aí o pai. daí, isso, e daí meu pai, Tudo bem. assim, são aposentados já, né? Mas se aposentaram na universidade, que fica em São Paulo, e daí por isso a gente morou em muitos lugares, né? Daí, Legal. eu morei em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em muitos lugares, porque iam mudando, né? Aí, mas Uhum. é parecido, né? É que eu sou filho de militar e também eu Sim, sempre, quando me perguntam, eu falo, cara, eu sou brasileiro, né? é isso Porque, mesmo. É isso né, mesmo. também, né, tem essa ligação com vários estados, vários locais, né? E Sim, a gente tem muito orgulho com também certeza. de Com ser certeza. brasileiro, né? Com certeza. E, e como, né, você chegou a me conhecer, como é que, né, o meu conteúdo chegou até você? Olha, na verdade, justamente foi, eu acredito que a gente sabe que o Instagram, o Google, faz o tratamento das informações que a gente joga lá e pesquisando sobre telemedicina, sobre medicina de família especificamente. Por quê? Mesmo praticando, é interessante, talvez em algum momento a gente da live poderia falar sobre isso, né? Sobre como começou a questão para mim da medicina de família. As duas coisas se cruzam, né? Eu tenho que contar uma Uhum. coisa para explicar outra. Eu conheci o MD Expert, o Asdrubal da telemedicina, buscando por informação, buscando por um aprimoramento, assim. Por quê? Uhum. Eu tive que começar uma telemedicina trocando de calça andando, né? O que acontece porque Você. assim, a gente trocando de calça andando, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? A nós também, o nosso serviço aqui de atenção primária, ele tem muitos pacientes idosos, né? Que são aposentados do banco que ela serve, né? Então, Uhum. que no caso é o Banco do Brasil, né? Então, a gente passou nas primeiras 2 semanas, né, as necessidades de atendimento elas foram muito pequenas, porque aqui em Blumenau houve um fechamento das atividades muito precoce, né? Não precoce não é uma crítica que eu faço, não é isso, é muito precoce no sentido de que é muito antes de termos muitos casos, então não teve uma concomitância, então a gente ficou um pouco ocioso com tempo para pensar. Só começou a surgir pequenas demandas, primeiro receitas que o paciente queria retirar, segundo conversar com o médico, conversar com a enfermeira da atenção primária, então a gente passou a fazer muito atendimento telefônico, né? Uhum. Tinha até uma peculiaridade que a gente teve que comprar uma linha nova para a gente separar as linhas entre nós, para a gente não ficar compartilhando o telefone, passando Covid um para o outro, né? Enfim, É, toda é, 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 adaptação em tudo, né? sim, daí nesse período a gente passou também 3 ou 4 dias já a usar o e-mail para troca de informações, né? Primeiros 15 dias já surgiu um paciente que queria tirar foto de uma lesão de pele e mandar por e-mail ou por WhatsApp, por uma coisa para nós, né? A gente usa o aplicativo Teams para algumas coisas, que é um dos aplicativos que se usa para teleconferência, junto com o Zoom, né? A gente passou a usar ele algumas vezes também. Em poucos dias a gente se viu fazendo uma coisa meio híbrida, atendendo o paciente às vezes por telefone fixo mesmo, porque o paciente idoso ele não tem às vezes internet, ele não sabe mexer, né? Uhum. E entregando pela janela ou entregando para o paciente que vinha buscar de carro, ou o paciente pedia para alguém da família vir pegar uma receita, um pedido de exame. Só que isso foi acontecendo sem uma regulamentação correta. A gente foi fazendo conforme a necessidade do nosso paciente. Muito do paciente conhecido, né? Paciente que a gente já é da nossa carteira. Isso dá, Asdrubal, em torno.
De pacientes ativos mesmo, a gente conta que durante o ano passam 1.200 pacientes, não é muito, né, para um Uhum. serviço, nosso serviço É, comparado com o serviço do SUS é muito pouco até, é né, muito assim. pouco, sim. Só que boa parte desses pacientes não se repete, entendeu? Ele Uhum, vem uma vez ou 2 no ano, porque a gente também faz a medicina ocupacional, né, do serviço bancário, então tem a ver com isso, né. Então, digamos que seja meio a meio, desses são 600 que são o paciente da carteira de medicina de família, medicina preventiva mesmo, né. Então, uhum, em pouco tempo, a gente passou a ter que mandar receita, a gente teve que descobrir rapidamente, porque a gente já tinha certificado digital, aí que tem um diferencial. Eu já usava, pela necessidade do trabalho, uma mídia física da CertSign. Então, logo que uhum. a CertSign disponibilizou as primeiras assinaturas digitais para documentos, eu passei a usar para emitir guia, aí o laboratório não aceitava, aí a É, receita, o aí pessoal tinha desconhecimento ainda, né? sim, muito, na farmácia também, para receitas. Então a gente ficou assim, ó, eu diria 3, 4 meses fazendo tudo com entrega, porque o paciente tinha que ter a impressão. Depois de um Uhum. tempo, o laboratório passou a aceitar a guia digitalizada. A gente fez um acordo aqui, conversou com um laboratório grande da cidade, né, que era o principal credenciado, e passou a usar a guia digitalizada, que ele dizia que eu tinha que assinar e mandar uma foto, que é uma coisa que não faz sentido, mas ele passou a aceitar, né? É isso que é quase É, engraçado, né? Parece que aqui no é, Brasil é o papel que vale, né? e sim, Agora, com a é, questão digital, está tendo uma adaptação, agora rapidamente o pessoal se adaptou. Mas uma sim, assinatura digital, ela vale muito mais do que a assinatura fotografada, né? sim. Não tem valor nenhum aquilo, né? Como se hoje em dia contratos, coisas de cartório, advogados, a gente faz tudo por via digital, né? Então, esses meses foram indo, e o que que aconteceu, Asdrubal? Essa telemedicina forçada que aconteceu para a gente continuar o nosso trabalho, ela se Uhum, desdobrou em várias partes do ato médico que não ficavam 100% corretas, mas valiam em nome da emergência. Só que a emergência, entre aspas, passou, né? Só que a uhum. gente continuou fazendo coisas não tão certas, entende? A gente Até porque continuou gerou uma demanda depois, porque o paciente sim, teve aquela comodidade, né, de receber a sim, receita no celular dele, sem precisar se sim, deslocar. Ele, sim, poxa, eu quero isso de novo, né? uhum, com certeza. É um E exemplo, né? aí Sempre teve a comodidade. exatamente. E aí o que que acontece? Chegou um momento que eu percebi 2 coisas. Primeiro, é um dos assuntos que eu acho que é muito válido para os alunos do curso, assim, poxa, isso é também um mercado de trabalho para o atendimento privado, fora da realidade de uma operadora ou fora da realidade dos planos de saúde que montam serviços de telemedicina. Isso é uma coisa. Então eu parei para pensar, poxa, se eu aprimorar essa habilidade já adquirida, esse conhecimento já adquirido, eu posso dar um segundo passo e oferecer mais para o paciente. Essa é a primeira Uhum. questão, né? A segunda questão, poxa, o que eu estou fazendo aqui, em parte eu vou ter que continuar fazendo da maneira que eu já estou, mas eu posso dar um passo a mais de propor até para minha chefia de trabalho pequenas melhoras. Tanto é que eu fui propondo coisas que a gente aprendeu ali no curso, e até o pessoal agora da sede lá da operadora me convidou para fazer uma roda de conversa online com outros médicos de família para desdobrar isso, né? Uhum. Então, senão, como é válido a gente, vamos dizer assim, realmente aparar as arestas, aprender pequenos detalhes, que é o objetivo do seu curso, né? É legal, é o que eu falo sempre, né, da questão da possibilidade que hoje nós temos de formalizar o atendimento, que antes, né, muita gente fazia algum atendimento por telefone, depois veio o WhatsApp, né? Então, na verdade, telemedicina já era feito, principalmente, né, quem é pediatra, obstetra, né, recebe ligação à noite, final de semana, né? Acaba dando alguma orientação até o paciente poder ir ao consultório ou até orienta aí num pronto atendimento. Mas, de certa Sim, forma, toda vez que tem um contato de um paciente com o médico, é uma telemedicina. Só não sim, tinha esse nome, né? Então, agora tem um nome, né? As pessoas agora se ligaram para isso. Então, é uma maneira importante, né? Agora que a gente tem a resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando o uso e dando as regras, isso fica mais claro e é melhor para todo mundo, tanto para os pacientes quanto para os médicos, né? com E a certeza. sua rotina de trabalho antes da telemedicina era consultório, né? Como é que era o teu Sim. dia a dia, assim, também em relação ao trabalho, família, É, deslocamento?
eu acho assim, né, um comentário interessante, o que facilitou para nós foi realmente a eficiência no ambiente de trabalho do serviço de medicina de família que eu estou inserido. Eu ainda não Uhum, experimento tanto essa questão da consulta a partir de casa, por questão de tempo de trabalho mesmo, por causa da outra especialidade, né? uhum. Porque a ultrassonografia ela não é tão possível por tele, dependeria de um aparato tecnológico muito mais exuberante, né? Ela Já ainda está depende da. chegando. Sim, já está chegando, existe, mas ainda é muito, Não, depende assim, muito da gente, né? eu sempre falo assim, ainda não tem, ou Ainda não ainda tem, não é mas pode popular, ter. porque tá vindo, né? Os equipamentos estão Sim, avançando muito, né? E eu acho com que certeza. a ultrassonografia, claro, aí talvez a gente vai ver daqui a alguns anos. Eu acredito que nós, a nossa geração, ainda vai ver alguns exames de ultrassom à distância Sim, mesmo, né? sim, não Autogerado. existe exatamente isso, mas eu, por exemplo, eu faço alguns exames ocasionalmente no hospital aqui da cidade vizinha, de Gaspar, e eu laudo da minha casa, né. Eu Aham. vou lá, eu só coleto a imagem lá, E depois converso faz com os igual, né? pacientes, depois faço o laudo em casa, durante a semana vou fazendo, né. Então existe, entre aspas, a tecnologia para isso também, e na radiologia ela já era muito bem estabelecida, né, até antes da Sim, pandemia, né. é, Na sim. cardiologia também e tal, então não é uma novidade, né, Asdrubal, eu acho que é isso, tem colegas que têm essa visão, né. Só para você Uhum. ter uma ideia, eu em 2012, eu tinha uma clínica privada numa cidade chamada Novo Horizonte do Sul, que fica no Mato Grosso do Sul. A gente também geria o hospital lá do SUS, tal, e eu tinha uma clínica com os colegas, com a minha esposa, e a gente já fazia eletrocardiograma laudado em São Paulo, já Uhum. fazia inclusive de urgência, né, há 10 anos atrás, né. Né? Então, não é nada, tem colegas que ainda se impressionam que isso existe, né. Tem É, muito mais do que eu acabei de falar, né. sim, sim. A telemedicina, como eu falo, não é nova, né? É que agora ganhou um destaque, mas desde 2002 no Brasil já tinha uma resolução de telemedicina, né? Então, inclusive antes de você se formar, né? Até antes de eu me formar, É, é, então já tinha, né? E em relação, né? Porque você foi, né? Contou aí para gente, né? Que foi introduzindo, né, a telemedicina por causa de uma questão de necessidade ali no serviço que você trabalha, né? E tal. E você até falou um pouquinho, né? Dessas inseguranças que tinha no início, né? Então as coisas depois foram se alinhando mais, né? E uma questão que muitos colegas têm ali, né? Ah, como é que vai fazer telemedicina? E o exame físico? Como você se adaptou a essa questão de fazer o atendimento sem o exame físico? Lhe deu muita insegurança? Você depois estudando mais achou que tem coisas possíveis, outras que não? Como é que você vê essa questão? eu acho que a principal questão, ela ocorreu até por coisas que não envolvem necessariamente a informação da área médica, porque veja, lá Uhum, atrás, no início da pandemia, a gente via na emergência que ocorreu nos países antes de ocorrer no Brasil, né, na emergência em saúde, essa questão da orientação de sinais vitais, do paciente em Nova York adquirindo seu oxímetro, na Espanha o médico ligando, depois indo até a casa com um cilindro nas costas, ou seja, uma coisa horrorosa que aconteceu no mundo e nos levou a isso. Então, muitos casos os primeiros casos desafiadores, eles eram justamente quando envolviam um sinal, sintoma que você está acostumado como médico a analisar de forma visual ou palpatória ou através de um sinal específico do exame físico e que por vários motivos não era possível você ver. E principalmente quando aqui em Blumenau a gente passou a ter um excesso de casos de Covid, né? Quando a gente passou a ter isso, a gente passou, eu no meu caso, me senti muito desafiado, mas a gente passa a fazer coisas óbvias. Por exemplo, se basear na fala do paciente que você já conhece, se ele fala ofegante, se ele cansa no meio das frases para explicar, pedir que ele tenha um termômetro, um aparelho digital de pressão arterial com ele, né? O oxímetro muitos adquiriram, né?
Outra coisa, para casos que não eram gripais, síndrome gripal na época, a gente poderia fazer o primeiro acolhimento por telefone e um segundo tempo de consulta presencial. Em determinado momento foi possível, né? Uhum. Eh, assim, por questões visuais, a gente utilizou muito questão de fotografia ou vídeo também, né? Para lesões de Sim. pele, a gente pode falar mais tarde, úlceras, né? É desafiador, mas eu acho que existe um método, né? Uhum. Existe uma metodologia que, ok, está em construção nesse momento, porque a telemedicina é nova, apesar de ser profundamente disseminada já, mas existe como você pedir para o paciente se palpar em determinada posição, o paciente se testar, te passar a informação, e eu tenho uma plena crença de que a gente foi possível no nosso serviço, na minha prática, conduzir muito bem muitos casos, principalmente de síndrome gripal de Covid, baseado numa coisa que a telemedicina dá, que é o acesso. Uhum. Isso é uma coisa fundamental, porque eu conseguia atender o paciente, aquele paciente que já tinha um perfil de risco para Covid, doenças crônicas, idoso, obeso, diabético, monitorá-lo em 24 horas, ou a enfermeira monitorar em 24 horas, ver sinais de piora, eu atender na sequência, solicitar exames laboratoriais, e manter esse monitoramento e passar a monitorar menos frequentemente o paciente com menos fator de risco, que está indo bem na doença, com pouca queixa, certo? Porque o paciente Sim. consegue explicar isso para você. E então eu vejo que o exame físico, ele obviamente é um limite, vai haver um momento em que a gente vai oferecer o atendimento presencial para o paciente, né? Vai haver. Porém, Uhum. houve muitos meses no nosso serviço em que o atendimento presencial não passava de 15 a 20% do total, né? Então, a maior parte, principalmente 2020 para 2021, final do ano ali, a gente passou a ter um Uhum. grande volume de atendimento por telemedicina, né? Principalmente porque o paciente viu eficácia nisso, né, para resolver os problemas Uhum. dele. Certo. Realmente foi algo que já vinha sendo discutido antes, né? Mas a situação deu um empurrão para as coisas acontecerem, né? A Isso aí. questão da teleconsulta, né? Porque a telemedicina já tem outras modalidades, a gente já falou aqui também, mas a teleconsulta foi a partir de 2020. E tudo também, né? Como a gente falou ainda, né? Hoje já existe estetoscópio digital, né? Que envia o som para o médico à distância, mas não é ainda popular, né? Mas é tudo questão do ainda. Como um aparelho de pressão digital não era coisa popular até há 3, 4 anos atrás. Hoje muita gente tem. O oxímetro, então, ninguém falava, né? Aí Sim, hoje muitas pessoas têm em casa, né? Então, esses equipamentos, esses devices, né, vão ajudando o médico a coletar os sinais, que o exame sim, físico, né, nada mais é do que a coleta de sinais objetivos, enquanto a anamnese são aqueles o subjetivo, que é o que o paciente nos conta. E a anamnese é o ponto de partida, inclusive, para você ver, eu necessito ou não necessito disso no exame físico, né? O Porto, outros autores trazem que uma anamnese bem executada, em 70% das vezes, o exame físico e os exames complementares não vão mudar em nada o que você já estabeleceu na questão da hipótese, né, pela anamnese. Então, acho que a telemedicina tem um potencial enorme de melhorar muito ainda com a questão do avanço tecnológico, mas já é uma realidade, já desafoga serviços de saúde, né? Imagina no que a gente viveu se não tivesse a telemedicina, né? com Então, ia certeza. ser uma sobrecarga, não só no sistema de saúde brasileiro, mas no mundo todo se viu isso, e se usou muito a telemedicina, inclusive por recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, né? Então, foi muito interessante esse movimento. Sim, E você falou também, né, já que a gente falou de exames físicos, né, de exame físico e sinais, né, o William Jobert, né? sim, Lembra sim, sinal de Jobert, sim, que é um sinal semiológico, né? Então, tu tem até um nome semiológico. Só que eu acho que sim. é igualzinho, né? Com U, né? Jobert. Eu acho que escreve sem o U. Eu acho que É, escreve sem o U, né? e o teu é com U. Jobert, Jobert, né? o teu é com U. Isso. O O exame que é sinal de Jobert é sem U, isso. desaparece
a maciez A maciez hepática, hepática, isso, é né, é sem isso, mesmo, né. né. É Isso. engraçado porque ele, se a gente parar pra pensar, ele não é um sinal que a gente usa muito na prática, assim, né, no dia a dia, né. Bom, inclusive existem artigos, né, que falam que muitos sinais semiológicos, na verdade, têm uma baixíssima sensibilidade e baixíssima especificidade, né? Então, às vezes, alguns autores falam que algumas manobras são feitas mais por tradição do que Sim, por utilidade, às vezes, né? Devido à sim, baixa sim, sensibilidade e especificidade, né? Tem bastante discussão em cima disso também, né? sim. Assim como os exames complementares Só também, né? Com certeza. Só dando um exemplo, assim, bem interessante, você falou sobre sinais e sintomas, né. No consultório de medicina de família, eu uso um ultrassom portátil, né, Uhum. o tempo inteiro, né, Nossa. como eu faço as 2 especialidades. E eu fiz uma teleinterconsulta muitíssimo interessante essa semana, queria relatar aqui como é Ah, interessante, legal, né. conta aí. Uhum. Eh, eu tenho um paciente acompanhado já há 6 anos comigo, idoso, né, algumas comorbidades, que, dentro de exames de rastreio cardiovascular em um dos anos, a gente agora recente, coisa de meses atrás, início do ano, se descobriu um aumento grande da tireoide. O médico que fez o Uhum. exame viu uma tireoide muito grande, ele voltou com esse relato e ele, na verdade, aí já me procurou direto no outro serviço onde eu faço ultrassom, fez ultrassom comigo, uma tireoide muito grande. Dali eu já conversei com ele: olha, com essa tireoide eu vou te fazer o laudo, posso te encaminhar formalmente, você vai procurar aqui o cirurgião de cabeça e pescoço aqui desse serviço, que é credenciado, doutor Francisco, um amigo, né? E, e no fim se desdobrou que esse paciente fez uma tireoidectomia total. Ok. Uhum. Aí faz cinco, sexta-feira passada, o paciente apareceu no consultório no pós-operatório de tireoidectomia total. Um pós-operatório de 10 dias, uma cicatriz bonita, tal, mas com aumento de volume. Eu uso um ultrassom ultraportátil acoplado num tablet e eu ultrassonografei ele na hora, achei um seroma Uhum. de mais ou menos uns 20 ml e direto do tablet disparei para o WhatsApp do colega, entende? Uhum. Já com medidas, já com volume, com tudo, que minutos depois respondeu não, ó, fala para ele entrar em contato com o meu consultório para a gente poder ir lá e abordar e avaliar e drenar. Então você vê que através da tecnologia, isso com registro em prontuário, entende? De que Uhum. houve a teleconsulta, a teleinterconsulta, né? Isso. Com Aham. ele e usando o artefato tecnológico de diagnóstico por imagem para isso acoplado ao vivo ainda, né? Muito legal, Então, né? com Muito legal, certeza. isso é muito interessante mesmo. É, as possibilidades são, né, vamos dizer, infinitas, né? Cada vez mais a gente vai ter a tecnologia aí aliada, né? Tanto que a telemedicina, eu falo, é uma ferramenta da medicina, né? Muita gente fala, ah, veio substituir, não sei. Não, ela é uma ferramenta, assim como o teu ultrassom portátil, que não existia, né? Sim, Hoje existe, é uma ferramenta e faz aí o diagnóstico ali no momento e envia a imagem para o sim, colega na hora, né? sim, Sensacional. isso mesmo. E nessa questão também, né? Você falou que foi fazendo os atendimentos, tudo, né? Mas que você considera que você começou a fazer o atendimento assim, né? Da maneira como eu acho que é o certo, né? Que eu vi as coisas dentro da resolução, né? Agora Aham. possível, né? Antes já tinha algumas regras, né? Que tinha a medida provisória, né? De 2020, né? Que autorizava o uso da telemedicina. Quanto tempo você levou para fazer o seu primeiro atendimento via telemedicina, já dentro de uns padrões? Olha, eu vou te falar o seguinte, talvez, é porque isso é um pouco subjetivo, porque como a gente vai vendo muitos pacientes repetidos, o cuidado vai sendo quebrado, as informações das consultas também, então nem sempre você aborda tudo do início ao fim no mesmo teleatendimento, né? Acontece isso muito comigo, Uhum. porque você tem um paciente que já é acompanhado há muito tempo, então, e que tem acompanhamentos muito frequentes às vezes, então nem sempre a consulta, o evento de consulta, de teleconsulta, ele é completo, do zero, né? Mas eu Já, diria que já precisa. provavelmente após o curso foi mais melhor, porque a gente passa a ter cuidados técnicos. Além, Uhum. veja, uma coisa é dentro da emergência em saúde o paciente te procurar com uma necessidade que ele não tem outra maneira de resolver a não ser com você, ou a maneira mais segura é você. Outra coisa é o paciente saber que a clínica disponibiliza a teleconsulta e marcar uma teleconsulta.
e ser talvez o primeiro atendimento, não na clínica, mas o primeiro com você. Isso acontece, porque como a gente é em mais de um médico, com prontuário compartilhado, às vezes acontece isso, né? A resolução fala que deveria haver um primeiro atendimento, né? Mas ele não fala que deveria ser com qual, né? Eu acho que isso não é claro, é até uma questão para a gente discutir agora, né? Precisa ser com você ou com qualquer médico do seu serviço, né? O Ou primeiro não precisa atendimento ter o primeiro atendimento, Não, entende? hoje a Revolução ela É, deixou claro que a opção de fazer o primeiro atendimento via telemedicina, tanto isso, primeiro é do paciente sempre, né? Porque o paciente é que isso, procura, ele concede depois de receber um termo de consentimento livre esclarecido, né? E aí ele quer fazer aquela consulta através dessa tecnologia. E o médico, se ele julga, né, que aquele caso ou ele acha que está apto para fazer o atendimento de primeira consulta, pode ser feito. Havia, né, na resolução de 2018 que não prosseguiu, né, que foi revogada, que era obrigatório um primeiro atendimento presencial. Mas isso, né, se a gente olhar, ia tirar muito acesso das pessoas à telemedicina, sim, o acesso aos especialistas focais, porque sim, imagina, né, o paciente precisa do médico especialista que não tem na cidade dele. Até vou pegar uma especialidade não tão rara quanto a genética médica, que eu sempre falo, genética médica. Mas vamos ver, até ontem mesmo, uma colega que estava acompanhando a live, reumatologista, né? Uma sim, cidade de 10 mil habitantes não tem um reumatologista. E ele tendo acesso ao reumatologista, mesmo de forma remota, é uma maneira de acesso, né? E sim, aí depois, se o reumatologista vê a necessidade, vai chamar ele no consultório no segundo momento. Tem muitos casos também do paciente querer, né, fazer uma cirurgia eletiva, né? Às vezes até vamos falar de cirurgias mais, né, algo que me falta, né? Transplante capilar, né? Bem eletivo, né? sim. E aí o paciente quer conhecer o médico Falta antes, nós quer dois, conhecer a né? profissão. Você escolheu esse aí. Eu falei só de mim aqui. Mas É, aí o paciente pode fazer essa primeira consulta, né? sim, De avaliação, de uma anamnese para o médico conhecê-lo e ele conhecer o médico, sim, e criar aquele vínculo médico-paciente e depois ir para finalmente fazer uma consulta presencial, um exame físico, e depois até marcar sua cirurgia. É um exemplo, né, de como pode ser usado. Então, por isso que eu achei muito bom o posicionamento do Conselho Federal de Medicina nessa questão, porque dá mais possibilidade para o atendimento, dá mais acesso dos pacientes à saúde. E isso também vai vir na lei, né, que já está em tramitação no Senado, ela já passou no Congresso, vai tramitar agora no Senado a lei da telemedicina, né, e não só telemedicina, a telesaúde, que já traz lá no seu escopo, quem quiser ler o projeto de lei, vai ver que tem isso, né, que a decisão do primeiro atendimento, ela é sim, do paciente, do usuário e também do profissional, né, de saúde. Né? Então, se o profissional não se acha apto ou acha que aquilo, né, ou que a especialidade dele não tem como fazer um primeiro atendimento, ok, ele pode falar que não vai fazer. E outra coisa importante da autonomia médica, tá? Eu vou puxar esse assunto, é que o médico não é obrigado a fazer telemedicina se ele não se sente capacitado, se ele não se sente seguro, se ele não gosta, se ele não quer. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje eu trabalho num serviço e chega a pessoa e fala, né, vem lá o gestor e fala, não, agora tu vai ter que atender a telemedicina. A resolução protege também aquele médico que não quer utilizar dessa ferramenta, né? Isso é importante, sim, né? Mas eu ainda digo que o médico que não quer utilizar essa ferramenta, né, olhando a situação atual, vai ficar à margem de um processo de evolução e revolução aí que a gente está vivendo da medicina e das relações humanas, né, inclusive, porque tudo mudou, né? Tudo mudou. Depois que chegou esse aparelhinho, smartphone aí no mundo, revolucionou, né? Inclusive as relações humanas, né? com Legal. certeza, Então, estou falando com aqui de certeza. futurologia também, né? Com certeza. Você citou uma coisa que me leva a seguinte raciocínio, assim, né? Eu já escutei, por exemplo, um colega cirurgião, há mais tempo atrás, falando: olha, para mim eu acho impossível na minha especialidade usar a telemedicina, mas é que às vezes a pessoa se limita a crer que a consulta geraria puramente a hipótese diagnóstica.
E não é Uhum. exatamente isso. Ela tem a utilidade para o pós-operatório. A utilidade, por exemplo, poderia haver um paciente que deseja operar uma hérnia, tem um exame de imagem, mora em outra cidade distante, teria que se deslocar para a primeira consulta e é possível fazer um teleatendimento primeiro, adiantar com algum trâmite e fazer um segundo atendimento presencial, né? Uhum. É, 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 e eu vejo muito no pós-procedimento isso, assim, né? E é uma coisa que vou compartilhar também, né? Que eu já utilizei, porque eu já tive na especialidade de ultrassonografia eu faço alguns procedimentos na área de ortopedia, né? Então tinha um paciente lá atrás na pandemia 2021, ainda uma fase que a gente ainda tinha um uso de máscaras amplo, a gente tinha ainda mais cuidados, tinha um paciente com uma condromalácia patelar dolorosa, com uma indicação ortopédica de fazer viscossuplementação, né, com ácido hialurônico, que a gente fez e acompanhou o paciente nos dias subsequentes, a evolução dele toda por teleatendimentos, Uhum. né? É, No pós-procedimento, né? E daí não legal. resolveu dessa forma, né? Até a segunda abordagem, foi uma série de infiltrações. Então, é muito interessante porque o paciente também tinha acesso para perguntas, ele poderia ligar e marcar um horáriozinho para a gente fazer. Então, às vezes, o colega que ele não quer entrar nessa parte da medicina que é a telemedicina, ele vai deixar de usar uma ferramenta valiosa em nome do resultado para o paciente, Uhum. Sim. né? Eu sempre acho melhor o paciente, né, as pessoas terem acesso ao serviço médico, ao profissional médico, do que não ter, porque gera automedicação, né? Uhum, Às vezes também pode procurar um profissional, né, que não nem um profissional, um curioso, né, como a gente fala, né, que uhum, pode manipular ali alguma coisa articular e, né, se ele não tem uma orientação, às vezes ele vai, né, em qualquer sim, local e tem um problema maior, agravado, né? sim, sim. Falando em tecnologia, até saudar aqui também nosso colega, né, do curso de formação telemedicina prática, né, o Dr. Rubens, lá de Brasília, cardiologista. Valeu, Dr. Rubens, sempre conosco, obrigado. E viva a tecnologia, isso aí. Então, William, você falou algumas histórias, né, que te marcaram, né, e antes um pouquinho, né, quando a gente estava conversando antes no WhatsApp, tu queria Uhum. comentar até uma história que você falou que acompanhou um paciente com uma úlcera, né, fez Sim, um telemonitoramento, né, que é uma modalidade de sim, telemedicina também, né, sim, sim. Foi entre de junho a agosto de 2020, né? Uma fase bem naquela época. bem Uhum. difícil da pandemia. A gente teve um paciente já da nossa carteira de pacientes da medicina de família aqui, da operadora, que ele já tem seus quase 80 anos, né? Mas um paciente muito ativo. E resolveu, durante a pandemia, sair para dar uma volta numa moto dele. É um camarada que é apaixonado e acabou fazendo uma queda, até perto, Uhum. próximo da casa dele, com queimadura tal, que evoluiu mal, né? E ele foi tentando cuidar daquilo em casa, para não procurar nenhum serviço de saúde, para evitar, mais ou menos o que a gente falou antes, né? Claro que na pandemia isso se potencializou, mas ele passou a usar ali o quê? O seu spray de antibiótico, a pomada comprada na farmácia aleatoriamente, sem prescrição, e aquilo foi piorando, piorando, piorando. No fim, ficou realmente uma úlcera crônica com base necrótica, mais ou menos na região patelar, ah, a região ali da base da tíbia, né? A parte mais inferior do joelho, eu diria com um diâmetro máximo ali dos seus 7 centímetros, né? Uma úlcera grande. Então, o que aconteceu? Era um paciente também com uma questão envolvendo medo da doença do Covid. Não queria Uhum. procurar o nosso serviço e ele fez, por ser um paciente idoso, ele primeiro contato conosco foi um telefone fixo na época. Entende? Então, um telefone fixo, e aí falando, não, tô com uma úlcera assim, assim, não sei o que fazer, preciso de ajuda, eu queria uma prescrição do antibiótico. A primeira fala dele, né? Um paciente que eu já conhecia. Então, eu falei, não, mas tem algum familiar em casa? Tem, não, tem a minha filha, então me passa o telefone dela. Então, você vai fazer Uhum. assim, 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 fotografar mais ou menos assim, mandar para mim agora aqui no e-mail e eu vou olhar e vou conversar com você. Ela fez isso rapidamente, rápido o e-mail chegou. Então a gente fez, para esse caso na época, orientação via telefone, repetindo ela por escrito, por e-mail, né?
Uhum. para que seja feita a prescrição correta, com curativo de alta complexidade, tudo, né? Tirando as medicações que eram ruins, explicando os cuidados, lavagem, curativo. Depois ela falou com a enfermeira da atenção primária, que trabalha comigo já desde sempre, que fez orientação do curativo. Depois, no segundo momento, ela fez o curativo com o celular. Na época, a gente fez isso com o celular ali, com o aplicativo de rede social, para ser orientada ao vivo, num segundo momento. Depois, a gente combinou envio de foto a cada 3 dias, né? Uhum. E ela mandava e-mail com as dúvidas a cada 2, 3 dias, foi espaçando porque foi tendo melhora, ali usando ali alginato, hidrogel, hidrocoloide, usando, né, essas ferramentas, É, e a gente conseguiu um resultado que para mim é impressionante, porque houve o fechamento completo. Eu mostrei isso para você, sem é, nunca ter visto o paciente pessoalmente. é. A nossa equipe conseguiu, desse paciente aqui da nossa cidade, Uhum. através de e-mail, foto e utilizando as ferramentas que a gente tinha, um resultado que é difícil mesmo com o paciente ao vivo, né? É, isso. Mesmo com o paciente vindo e fazendo curativo, tal, todo feito em casa, baseado principalmente nessa questão da quebra da distância que a telemedicina permite, né? De você usar a ferramenta de anamnese, de hipótese, de Uhum. conduta, à distância, bem aplicadas, e gerar esse telemonitoramento, que eu acho que para esse Uhum. caso foi fundamental, né? Ele É. sabia que tinha acesso a gente e nós que tínhamos acesso a ele para gerar o resultado que a gente queria. E às vezes até um acompanhamento muito mais próximo do que, às vezes, se só tivesse a oportunidade de fazer presencial. Porque, às vezes, no presencial, o paciente não vai a cada 2 dias ali, Sim, ou, exatamente. ou toda semana, porque é difícil para ele também, esse deslocamento. E veja o Então, que você falou, veja o que bom, você falou. Você falou agora uma coisa muito interessante, daí talvez gere uma pergunta. Pode a telemedicina entregar um resultado melhor que a medicina não tele? Pode. pode, né? Pode mesmo. Já, tem vários casos, né? Eu também já tive alguns casos que eu hoje até vejo, assim, que alguns pacientes pela questão de não estar presencialmente na frente do profissional, por causa dessa questão da internet, né? De poder conversar à distância. Às vezes ele até, em alguns assuntos, ele já traz na primeira consulta, coisa que às vezes ele demora 2, 3 consultas para falar, né? Só pelo fato de não estar na presença física ali, sabe? É engraçado isso Entendi, também, né? E entendi. eu acho que a telemedicina pode contribuir e muito na questão até da aproximação da relação médico-paciente, nessa questão de você poder ter mais acesso, acompanhar, e nesses casos de doenças crônicas, acompanhamento de pacientes também, como você relatou da úlcera, mas pacientes que estão tentando parar de fumar, por exemplo, né? Tem um caso que o Marcelo Schweller também relatou, né? Ele marca o dia que o paciente fala que vai parar de fumar, ele marca uma teleconsulta naquele dia, né? Porque o paciente não vai às vezes se deslocar até o consultório só para, né, falar, ó, opa, vou parar de fumar agora e tal, né? Então ele faz um programa, né, com o paciente e naquele dia ele marca de conversar com ele, ver como é que está sendo o dia dele e tal. Isso ajuda na adesão. Então eu Sim, acho que pode trazer muito mais benefício, às vezes até comparado em algumas situações presenciais. Claro, né? A gente tem na resolução do Conselho Federal de Medicina que o padrão ouro é a consulta médica presencial, é o padrão ouro. Mas a gente está vivendo uma revolução das coisas, né? Como eu tinha até falado, até da maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? sim, Então, você cria uma amizade, às vezes antes no mundo virtual e depois no mundo real. E a sim, telemedicina, será que não vai acontecer a mesma coisa também? Né? sim, Muitas vezes está acontecendo. Né? Então, é uma revolução de tudo, né, que a gente está tendo, comportamentos, relacionamentos e na medicina também. com Né? certeza, com E, certeza. e esse caso que você contou foi muito legal, né, porque também era uma situação que era um momento difícil que a gente estava vivendo, né, Sim, que para um paciente de 80 anos não era indicado mesmo ele ficar se expondo em locais com aglomeração de pessoas, né, e aquilo estava restringindo ele iniciar o tratamento. Depois vocês puderam sim, iniciar e tiveram sucesso, sim. né? Com certeza. Eu acho que a questão da telemedicina também tem uma questão, Masdrubal, que eh, quando bem aplicado, em vários casos,
ele acaba aumentando o vínculo da relação médico-paciente pelo fato de que você consegue ter um acompanhamento mais próximo, consegue quebrar muitas vezes essa questão do distanciamento que a consulta presencial traz em relação a alguns assuntos que ele Timidez, não né? falaria, Uhum. mas parece que tem essa quebra. Uma terceira questão que eu vejo é que muitas vezes eu tenho um paciente que me procura presencialmente e que quando a gente oferece a possibilidade de resolver um pequeno assunto à distância, isso gera um valor para ele do nosso Uhum. atendimento, né? Porque ele não Sim. esperava isso, né? É um Então, quando ele vê o diferencial. seguinte, exatamente, ele enxerga e a gente parece que é só subjetividade, mas não é. A gente, como médico de família, sabe que o vínculo ele é muito importante para o resultado do tratamento, porque ele Uhum. não vai aderir tratamentos que ele não acredita, entende? Uhum. Exato. Então, se a gente, né, se a gente consegue aumentar o vínculo, eu tô entregando algo bom para o paciente, que é Uhum. a possibilidade dele melhorar mais, dele confiar naquilo que a gente está propondo para ele. Então, por exemplo, essa é uma situação muito comum. É a seguinte situação: eu recebo uma teleconsulta por síndrome gripal, né? E, ok, se evolui para pedido de teste de Covid, eu já oriento qual é o laboratório que ele vai coletar, como é que ele vai fazer. Ele recebe o pedido no e-mail dele, a gente tem esse protocolo de usar o e-mail, né? Uhum. Coisas da operadora, a gente manda só por e-mail, e aí ele recebe assinado digitalmente, ele envia dali para o laboratório, que já agenda o horário, coleta o teste de Covid, e eu combino com ele, ó, e eu vou fazer um contato com você, vamos marcar para tal hora, tal dia, Uhum. para a gente avaliar esse resultado e ver como é que você tá. Daí quando acontece, eu noto que o paciente ele tem uma coisa assim, poxa, né? Parece. Não acontecia isso antes da pandemia. Tipo, pô, isso melhorou então, não é verdade? Melhorou, né? Verdade. Houve uma melhora, isso é um ponto de melhora Sim. mesmo, né? E em outros aspectos também. Agora imagina, ele teria que, agora em outro caso, você examinou o paciente, ok, fez uma primeira consulta, ok e tal, mas aquela consulta gerou exames de rotina, né? Só exame de rotina. E aí, no dia e horário da consulta, lá, ou horas antes, começa a cair uma chuva fenomenal na tua cidade lá. Uhum. E aí o cara já vai pensar, bah, como é que eu vou sair de casa? Tem que estacionar o carro longe, tem que andar na chuva, não sei o que e tal. Moxa, né? Antes da telemedicina ele tinha que ir, né? Ou não Sim, ir. E se ele não vai, é um espaço na agenda do médico perdido, né? sim, Se ele não vai, agora falando da gestão do consultório. Hoje não tem esse problema, né? Choveu, a secretária entra em contato, olha, tu vai vir, não vai vir? Não, é para mostrar exame. Ó, pode, no mesmo horário que estava marcado a tua consulta, vai enviar um link e a gente conversa. O médico vai falar contigo nesse horário. Ou se já está até previamente combinado, né? Porque eu faço alguns retornos por telemedicina, né? sim. Para Eu já fui paciente acompanhamento, de médico que recebi retorno assim. Engraçado pensar nisso, né? Lá em 2020 eu fiz uma consulta com um colega e o né? retorno, e ele mesmo que propôs, não, mas o retorno vamos fazer por telemedicina na época, Sim, né? né? Você não vê mais a necessidade imperiosa do exame físico nesse segundo momento, por exemplo, pode ser feito telemedicina. Ou outro caso, você ajustou a dose de um medicamento do paciente, né? Um medicamento do paciente de uso contínuo, ou você vai fazer um medicamento que você vai subir a dose gradualmente, né? Então, no caso de alguns antidepressivos, que você vai começar com uma dose menor e vai subir a dose. Por que não, naquele momento que vai subir a dose, né? Olha, tal dia a gente vai aumentar a dose. Por que não marcar a telemedicina e saber como você foi com o medicamento nessa dose? Foi tudo bem? Ah, não tive nenhuma reação, tá tudo bem, doutor, tô me Sim, sentindo bem, tá? Então vamos subir a dose, né? Só o fato de você fazer esse contato online com ele por videochamada já fortalece esse vínculo, mostra preocupação, porque as pessoas, elas têm um problema de saúde que elas querem resolver, mas elas querem uma coisa, né? A atenção, né? A dedicação, a atenção, o acolhimento, né? Que a gente fala muito em medicina de família também, né? Ser acolhidas, né? A empatia, né? Então, isso é o grande ponto, né? Na minha opinião, que vai fazendo a diferença e a sim, telemedicina usada, né? Bem usada, ela ajuda na relação médico-paciente, né? Muita gente sim. acha que é afastar, mas eu acho o contrário.
Não, acho que é o contrário. Até Uhum. porque, veja assim, no meu caso, especificamente, a telemedicina ocorre muito mais com pacientes já conhecidos, né? Uhum. Então, há um aumento do vínculo, um aumento da confiança e, por outro lado, citando uma outra experiência bem interessante, tive alguns casos assim, mas teve um caso em específico de uma paciente que fez uma primeira consulta por telemedicina numa época ainda bem antes de ter ferramentas, né? A gente fez uma consulta por telefone mesmo para resolver uma questão dela, uma paciente de outra cidade, usuário do nosso plano de saúde, e para resolver a questão dela, a gente fez uma consulta relativamente longa, tal, não tinha como vê-la presencialmente, a gente tinha que realmente daí pedir exames, ela estava com uma dificuldade de acesso a médico na cidade dela, que é uma cidade pequena aqui de Santa Uhum. Catarina, né, aqui do Alto Vale, e ah, o que que aconteceu? Nós resolvemos o problema dela, fizemos o diagnóstico, na sequência atendemos daí a filha dela por telemedicina, 2 semanas depois estava o marido dela em consulta presencial, você entende? O, Uhum. o vínculo se criou a partir E da, ela da- da- indicou da- também. exatamente, a consulta por Né? telefone, né? É o oposto, eu acho, né? É o Uhum. oposto, Eu justamente também porque acredito tem uma nisso. coisa, Asdrubal, o paciente ele precisa do médico hoje, não Uhum. amanhã, Sim. não é verdade? É. Então hoje, por telemedicina, nós poderíamos fazer uma teleconsulta agora, 10 da noite, Uhum. né? Para Isso, resolver eu tô uma até aqui, infecção né? urinária, para Eu tenho que resolver uma me policiar até. Se deixar, eu fico até de madrugada. Já atendi uma vez de entendi. madrugada. Mas por exemplo, a pessoa que está com uma infecção urinária, uma cistite leve, uma cistite Uhum. baixa, dor É. para urinar, ela precisa de uma receita de antibiótico, porque se tem dor para urinar, está urinando pouco, o que que vai ser? Pode ser outra coisa? Até pode, mas é raro, né? É Numa uma infecção mulher, que urinária. é comum, isso Não, aí. uma mulher, exatamente. E daí ela precisa da consulta agora. Ela não precisa Sim. ir para o pronto-socorro ficar na fila às 10 da noite, Tem né? várias questões de baixa complexidade, né, que podem ser resolvidas. Várias. E também, isso aí, não precisa ir no pronto-socorro. Para ela é bom, para o sistema também é bom, de Sim, saúde, e até para que a pessoa que precisa de um atendimento de emergência, um politraumatizado, né? A gente sabe como são as emergências nas cidades grandes, né? E médias também. Aquela sim, equipe precisa estar descansada e apta para atender aquele paciente grave, né? E às vezes tem muitas consultas ambulatoriais que ficam demandando o tempo, né? Da sim, equipe toda, né? E isso pode sim. até impactar nesses resultados também quando precisa atender um paciente grave, né, no pronto-socorro. Isso aí. William, deixa eu te perguntar uma questão aqui, né? Antes só de perguntar, né? Uma pessoa perguntou, o Felipe, né? Como o senhor controla o tempo da teleconsulta? Então, o tempo, né, é como na consulta presencial, né? A gente vai sentindo ali como é que vai, o que que vai demandar, né, da gente. Então, Uhum. uma vez eu vi uma proposta de um deputado querendo controlar o tempo da consulta médica e que o médico não podia, né? Eu sou muito contra, né, o atraso, né, numa Sim, sim. consulta agendada. Isso a telemedicina tem vantagem, né? É o horário ali, o link está lá, a pessoa, né, tá todo mundo online. Mas o digníssimo deputado queria botar lá que se tivesse atraso para chamar o paciente de 15 minutos, 30 minutos e tal, ia ter uma multa, né? Ele não entende que eu não posso chegar no meio da consulta e falar assim, ó, acabou, vai embora. Né? Sim. Não, a Tem consulta tem uma, tem hora para uma, começar, hora para acabar uma, não, às uma, vezes. uma galinha daquela de cozinhar ovo que vai girando assim até Sim. despertar, né? Né? Claro que Esse. tem situações que a gente tem um tempo, né, de consulta, né, e Sim, a gente vai aprendendo a dominar isso, né, e dependendo, a gente marca um segundo momento, né, para dar sim. continuidade ao atendimento. Mas é assim, né, a gente vai definindo, né. Então, William, nós vamos aqui, o tempo nosso, né, tá chegando, eu queria agradecer você, né, pela tua disponibilidade e eu gostaria que se você quiser deixar alguma mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo. Olha, a mensagem que eu deixo aqui principal é o seguinte: a telemedicina é possível para você que é paciente, para você que é colega médico. Se você, paciente, é, é, é,
se você tiver alguma dúvida, pode mandar para nós, para mim, para a gente tirar alguma dúvida, eventualmente, mas você, médico especificamente, eu acho que tem muito valor em você aprender a usar essas ferramentas. O Asdrubal está aí para isso, eu aprendi muito com ele, parabenizo ele pela Obrigado. iniciativa, acho que não tem mais ninguém fazendo isso no Brasil, que eu saiba, nesse formato, que é muito bom. Tanto para prática dentro do trabalho que você já tem, no consultório, como para trabalho em operadoras, como para ter essa questão de fazer a partir de casa ou do consultório, né? Eu acho que o Asdrubal está no consultório, né? Você está no consultório ou está em casa? Não, aqui é minha casa. Aqui em Escritório, casa. Ah, então estúdio tá. e Você vê, consultório. da mesma forma que a live é em casa, a consulta pode ser em casa também, É, né? sim. Então a Uhum. mensagem que eu digo é o seguinte: é possível e é bom não só para o colega médico, é bom para o paciente também, para dar resultado, para ele qualidade, para ele se sentir feliz, bem atendido. A telemedicina traz isso, esse escopo, e é medicina de verdade. É, sim, isso aí. Olha, William, muito obrigado. Eu quero aproveitar aqui também, né, convidar os colegas médicos, né? Essas lives elas são dedicadas também, e principalmente para o colega médico, né, Uhum. que quer utilizar, iniciar e ampliar os seus atendimentos via telemedicina de forma segura, né? Então, vamos ter aí um workshop no dia 9 de outubro, inicia o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito, e você pode se inscrever no link da bio aqui no Instagram ou na descrição desse vídeo, tá? Então, muito obrigado e Aí. vou deixar já aqui um convite para uma próxima, tá, William? Beleza, é isso aí. A Legal, gente tem obrigado. muito o que Eu que conversar, agradeço. né? Com certeza. É Já vou isso aí. deixar um convite para uma próxima, para a gente falar mais aí da nossa especialidade, da medicina de família. Legal. E também gostei muito de saber sobre a questão do uso do ultrassom, né, na tua Uhum. prática diária aí, que você Sim, leva o ultrassom sim, portátil. Isso é um assunto interessante para a gente ir falando também. com E certeza. vamos marcar. E Oktoberfest aí daqui a pouco começa, né, em Blumenau. Até hoje, ela só me causou engarrafamento para vir para cá, mas tudo bem. Para quem mora na cidade, não é legal. Sim. Não, não posso reclamar não, mas, veja, eu vou me corrigir, porque você morar em Blumenau, dizer que tem engarrafamento não faz sentido, né, se Porque já eu já morou morei em no Rio, São São Paulo, Paulo. sei. Com certeza, mas é bom a Oktoberfest acontecendo, é um sinal de que as coisas estão voltando à normalidade, né. Isso aí. Eu morei em Blumenau um tempo, como já te falei, né? Uhum. Pouco tempo, mas vivi Sim, Blumenau bem legal, assim, gostei muito da cidade. E tenho um grande amigo, né? Que eu também já te falei, sim, Dr. Joelson Freitas sim. Leite, grande amigo, né? Deixar aqui um abraço para ele, que depois ele vai assistir esse vídeo, para te conhecer Legal. pelo menos de imagem também, que vocês se conhecem só de trabalho. Sim, só de trabalho. Eu trabalho nos mesmos lugares que ele, mas não conheço ele, mas tenho uma excelente referência dele, viu. É isso É aí. isso aí. Um bom profissional, boa pessoa também, muito legal. Com certeza. William, muito Um obrigado. abraço. Até breve, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Obrigado pelos comentários, né? A doutora Cíntia, obrigado pelo comentário, doutora Cíntia. E amanhã tem mais live também, tá? Pessoal, tchau, tudo de bom. Até Um mais, abraço, William. até mais. Obrigado. Tchau.